Oi, eu sou Leandro Maris e este é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa através do edital PROAC Expresso Direto, número 39/2021, Fomento Direto a Profissionais do Setor Cultural e Criativo. Este projeto é baseado numa pesquisa feita em 2020, durante a pandemia, através de encontros online feitos pelo Zoom. E nesses encontros, junto com amigos, a gente estudou muito sobre as formas de interpretação stanislavskiana, e esse projeto foi intitulado A Construção da Verdade em Cena. Este projeto teve início em setembro de 2020, ainda na pandemia, onde, através do Zoom, junto com alguns amigos, a gente resolveu estudar e fazer uma pesquisa um pouco mais profunda sobre as técnicas de Stanislavski. Para a elaboração deste projeto, alguns itens, alguns volumes foram bases de pesquisa para esse projeto, A Construção da Verdade em Cena. Foram os volumes dos livros de Stanislavski, A Criação de um Papel, A Construção da Personagem e A Preparação do Ator, que, em sua maior parte, esse volume, A Preparação do Ator, é o grande responsável pela construção da personagem em cena. Já começa nessa preparação. Existe um manual do ator também, para quem gosta de pesquisar, de estudar. Isso aqui é muito bom, porque são todos os tópicos dos 3 volumes mais importantes do Stanislavski. Ele traz para a gente todo o material do Stanislavski em tópicos, E aí fica mais fácil a gente acessar mais rápido os tópicos separados. Espero que vocês gostem e apresento a vocês o conteúdo do projeto A Construção da Personagem em Cena. Ao longo dos anos, vários teóricos criaram, cada um, seus diversos meios através de métodos e técnicas para explicar e colocar em prática ações determinantes em relação à atuação do ator em cena. Pela observação ao longo dos anos, fui avaliando a forma como diversos atores levam para a cena diferentes formas de representação, tendo como base os mesmos textos e as mesmas cenas. E cada um deles coloca suas experiências individuais na busca pela verdade em cena. No entanto, é visível que alguns conseguem criar uma realidade de vida imaginária no palco que seja crível, baseado em suas experiências pessoais, e outros conseguem fazer a mesma coisa de forma mais técnica, por não ter vivido estas experiências que se assemelham às que surgem na cena. E independente da técnica de cada um, o objetivo é levar o estudo do ator e suas memórias, que é o que vai diferenciar na construção, da verdade de cada um. Então, minha pesquisa ela tem como base falar sobre a construção da verdade na cena. Ou seja, cada ator, devido às suas experiências na vida real, tem uma forma distinta de trazer sua verdade para a cena. O que é verdade para um, na mesma cena, para o outro, a verdade pode e é diferente. E é por isso que temos diversas formas de criar essa verdade em cena. Ou seja, numa mesma cena, mesmo texto, mesma situação, cada indivíduo pode trazer suas vivências de formas completamente diferentes. E isso não quer dizer que numa avaliação um ator seja bom ou ruim, mas que sua forma de ver aquela situação aos olhos do indivíduo tem um ritmo, uma unidade, um senso de verdade diferente do outro.
Claro que dentro de um contexto de exploração e estudo do ator em relação à criação de um papel ou personagem que esteja inserido ali dentro da realidade criada no palco. Então, o trabalho do ator em cena, ele consiste em criar essa realidade todos os dias em cena, devido às diversas experiências vividas assim no decorrer da vida real, né? Um processo de construção da verdade está atrelado à observação da vida real e às vivências do ator durante sua jornada pessoal. Uma cena construída hoje e encenada amanhã pode e deve ter nuances diferentes, tendo como base experiências vividas em um tempo de 24 horas, por exemplo. Se um ator, né, numa cena dramática de uma situação de perda de um parente, por exemplo, ele constrói uma cena tendo como parâmetro uma perda de um parente distante e ter como memória uma situação semelhante de 2 anos passados, ele busca nessa memória algo relativamente distante para construir esta cena. No entanto, no decorrer de um processo, ele pode se deparar com esta situação na vida real e trazer para a cena informações atualizadas de seus sentimentos, de suas verdadeiras experiências da vida real e atualizar na cena. Ou seja, colocando suas verdades no palco. Isso resulta numa verdade cênica que está em constante construção diariamente. Assim, temos um espetáculo vivo todos os dias, novas informações chegando a cada 24 horas sobre vivência individual, temos novas formas, memórias, tudo isto na construção dessas verdades em cena. O resultado final é intensificar, atualizar ou desenvolver novas formas de representação, trazendo para a cena o contemporâneo e a representação moderna, que nos coloca no lugar do imaginário real e criativo, deixando de lado as características do teatro visceral, grotesco. A forma interpretativa do teatro clássico, dos grandes gestos, e comedir esses gestos para o real e natural. Então, para isto, é necessário ficarmos atentos para alguns tópicos. O primeiro tópico que eu quero falar é sobre unidades. A criação de unidades, as partes mais importantes de uma peça, sem a qual ela não pode existir. Então, no exercício simples, você pode pegar o texto de um trabalho que você esteja executando para dividir todos os assuntos importantes que contém cada cena e depois subdividir estas cenas, destacando e definindo a essência, descobrindo os objetivos fundamentais de todas elas na cena. Então você grifa, né, sublinha ou utiliza o marca-texto mesmo para isso e vai nas palavras mais importantes do seu personagem para você começar a decupar esse texto, a decupar esse personagem. É através do texto, dessas unidades, que você começa a descobrir quais são os objetivos principais desse personagem. O outro tópico é sobre linha contínua e superobjetivo. É a junção das unidades, né, que vão determinar a ideia principal das cenas e da peça. A construção da cena tendo como verdade o seu objetivo, para que ela comece de forma alinhada com os acontecimentos que vão dar origem ao ponto culminante da peça, né? Ou da cena.
Uma cena mal construída leva o ator a entregar os acontecimentos antes da hora e a pular etapas que precisam ser concluídas para poder chegar ao resultado final. Então, essa linha contínua e esse super objetivo, a gente consegue ele através desse estudo do que vem anterior, do tópico anterior, que são as unidades. O tópico seguinte seria a avaliação dos fatos e subtextos. Eles estão entrelaçados de forma complementares, um complementa o outro, né? Vai ajudar o ator a compreender melhor o motivo pelo qual cada personagem precisa e deve passar por determinadas situações do texto, né? Que ajudam na construção da verdade criada a partir do imaginário que está escondido dentro das várias camadas do texto. Então, sem esse estudo do texto, a representação ela pode cair na superficialidade e na representação mecânica numa cena. E o que procuramos é a verdade na cena, né? E por último, e não menos importante, o comedimento nos gestos, realismo-naturalismo, que é a prática do que seria, de fato, o encontro da verdade em cena. Comparado com a experiência real do ator, transformado em vida cênica, partir do imaginário, trazendo para a cena a vida interior da personagem, comedindo gestos, né, que podem sujar uma cena, que por objetivo tenta reproduzir a vida de um personagem e não trazer o realismo da vida real do ator, que são informações distintas na construção da verdade em cena. Bom, o que podemos concluir é que cada ator, independente da utilização de técnicas diversas ou da utilização dessas dicas subdivididas em tópicos, e que não se resume só a esses tópicos, existem vários outros, com Stanislavski. O que nos inspira e o que nos coloca em evidência no trabalho do ator é a beleza natural da verdade artística em cena, né? Aquilo que podemos acreditar com sinceridade para que seja arte na visão do espectador. Quando o ator passa a duvidar daquilo que faz em cena, o espectador automaticamente percebe que surge em cena a falsidade ou a imitação, o que não demonstra a natureza como ela deve ser. Existem alguns exercícios que podem ser feitos pelo ator para desenvolver conteúdos que ajudem no preenchimento interno para seus personagens, né? Podemos citar aqui a criação de imagens e sons que estejam dentro do contexto da peça a ser encenada, né? Você pode desenhar imagens, você pode ouvir músicas que tragam essas personalidades dos personagens, né? Pesquisar sobre a vida da personagem, tendo como base o tempo, o espaço, a psicologia, o clima, sentimentos, cores, né? O texto. No texto é possível encontrar informações diversas, como o ano que foi escrito o texto, os acontecimentos da época em que foi escrito, em que ele foi criado, né? Para tentar entender se a política, o comportamento das pessoas e outras informações diversas interferiam ou não nos acontecimentos que estão no texto, né? Cenário e figurino. O que veste a personagem, de forma que possa ajudar na vivência dele, na vida no palco, e poder comparar com a vida real do ator, né? Eu acho que esses são exercícios que nos ajudam muito a compreender esse universo do imaginário do personagem, para trazer ele para o realismo-naturalismo, né? Tendo como base essas referências e esses estudos
fazendo esses exercícios, a gente vai conseguindo compreender melhor o universo, né? O mundo em que o personagem vive, para não cometer diversos erros em relação aos comedimentos nos gestos, né, a subtextos, a dividir em unidades, enfim, todos aqueles tópicos que foram falados anteriormente. E quando a gente fala de buscar informações no texto, a gente sabe que, principalmente de autores antigos, né, Shakespeare, Molière, vários outros autores, né, a gente percebe que no texto, quando a gente vai investigar o comportamento na época em que esses textos foram escritos, né, o comportamento da sociedade, onde elas vivem, o tempo, o espaço, né, a gente começa a perceber que a gente consegue, numa investigação, identificar no texto quais são os objetivos principais, né, daquele assunto, né, sobre o que fala, né, o texto. Então o texto é um lugar muito bom para a gente investigar essa verdade que a gente tanto busca na cena. Bom, este conteúdo é para ajudar na construção da verdade do ator em cena. É um tipo de pesquisa que precisa ser diariamente executada na busca pela organicidade, naturalidade, e assim vamos chegando a resultados de melhor entendimento, né? E tentando criar gatilhos, né? Para acionar sempre que necessário nossas emoções verdadeiras, levando para a cena algo mais concreto, mais palpável, mais perto da realidade que criamos em cena, tá? Que é uma realidade que pode ser criada todos os dias e fazer com que o espetáculo esteja vivo e novo em todas as sessões de execução.